início do programa, destacou aqui que hoje é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e Infantil, né? Oficialmente, o nome é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio. E para a gente dar destaque a esse tema, nós temos a felicidade de ter aqui junto a nós a presença do nosso CREAS, através da Carla Charlotte Seulin, que é psicóloga, e da Franciele Martins Machado, que é assistente social, e elas, lembrando dessa data, no início do mês, nos deram um toque lá, dizem, olha, dia 18 é o dia que a gente tem essa data importante, e é um foco, uma ação, um segmento que o CREAS do Panfiletã atua. E graças a essa lembrança dela e a disponibilidade das duas, a gente pode conversar sobre esse tema que é extremamente relevante para o presente e também para o amanhã da nossa população, né? Claro, das crianças e adolescentes hoje, mas amanhã os adultos de nossa sociedade. Conversamos de várias coisas, damos risada aqui e tal, mas eu não combinei com quem que eu começo a falar, e agora? Então vamos com a Carla, a nossa psicóloga que está aqui junto conosco, Carla Charlotte Seulin. Bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Mais uma vez aqui tendo a oportunidade de vir falar sobre um tema bem importante e relevante, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A gente sempre fala que se tem esse dia é porque, infelizmente, temos casos no nosso estado, no nosso país e também no nosso município. Então, o CREAS é o setor que, além de nós duas, né, tem a nossa colega Miriane, que no momento não pôde estar presente porque está numa escola fazendo um ciclo de palestra, que somos a equipe, então, que dá esse acompanhamento e atendimento psicossocial a todos os casos de violência do município. Porém, em respaldo a essa data, a gente se organizou para que nesse mês de maio a gente montasse um ciclo de palestras. Depois eu vou deixar para a Fran trazer um pouco do que a gente pensou. Então, a gente está realizando em todas as escolas do município, do estado e a particular. Hoje estávamos no Flori, onde a gente vem falar sobre isso, da importância de trazer algumas informações às crianças. Porque a gente entende que no momento que a criança tem a informação e tem o conhecimento, elas possam proteger. Até porque existe uma campanha, né? Hoje, talvez, as pessoas vão ver nas redes e na televisão, que é o Faça Bonito. Onde proteja as nossas crianças. Então, que cada um de nós possa olhar para esse dia e pensar de que muitas crianças passam por situação de violência, principalmente a situação do abuso sexual e da exploração. Uhum. Bom, são aspectos psicossociais, né? A psicóloga Carla Charlotte Seulin nos falou um pouco. Agora a Franciele, que é assistente social, também destaca a ação aí no aspecto mais da assistência social. Franciele, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Então, referente à nossa campanha e esse trabalho, como disse a nossa coordenadora e nossa psicóloga, Carla, é um trabalho de sensibilizar a criança para que ela se dê conta o que pode ser o abuso. Uhum. Então, só lembrando, a data de 18 de maio, ela faz 50 anos que ocorreu um sequestro de uma menina de 8 anos lá no Espírito Santo. E hoje faz 50 anos dessa data, foi em 18 de março de 1973. Então, essa menina foi abusada e foi morta em decorrência dos abusos que sofreu. Então, essa data ela tem uma simbologia muito grande, 18 de maio. Então, buscando a gente informar, porque a gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles têm um monte de informações de tudo que é lado. A internet possibilita isso. Mas, às vezes, não se toca nos assuntos mais importantes, que é a prevenção, que é não tocar em alguns lugares que a gente protege tanto. Às vezes a família fica receosa em falar, a professora fica receosa em falar o nome das partes, em dizer que tem que contar, em dizer que tem um serviço que pode escutar,
que tem profissionais para isso, que é resguardado o sigilo, a ética profissional, que é isso que o nosso serviço oferece, um acompanhamento, um atendimento, que é também muito diferente do trabalho do Conselho Tutelar, da polícia, do juiz. Então, a gente vem trazendo um monte de informações para essas crianças, onde a gente escolheu, até por uma forma de logística e de conseguir passar as informações para uma idade que vá conseguir absorver. Nós escolhemos o 3º e o 4º ano neste momento. Queríamos até fazer a fala para todos, mas a gente não consegue. Então, a gente escolheu o 3º e o 4º ano de todas as escolas. Já fomos, inclusive, para o interior do nosso município. Semana que vem vamos dar continuidade. E a gente faz uma abordagem onde a gente leva um pouquinho do nosso conhecimento de uma forma que as crianças consigam compreender que elas mesmas têm um sinalzinho que aquele toque ou aquela pessoa adulta ou até mesmo adolescente possa fazer algo ou mostrar algo que pode ser um abuso. Então, como que essa criança vai se proteger? O que ela tem que fazer? Ela tem a quem contar? Sim, toda criança tem a quem contar, mas ela tem que contar. Então, a gente sempre fala isso, falar a verdade, contar para um adulto, para o adulto poder, então, agir. E onde que o adulto vai agir? Ele vai chamar o Conselho Tutelar, que é um órgão protetivo das crianças e adolescentes, que depois vai encaminhar para o CREAS. Porém, tem toda uma gama de outras pessoas, outros profissionais que vão fazer esse atendimento. Então, a gente explica tudo isso. A gente leva um videozinho também nas escolas, onde a gente fala sobre um assunto que é muito importante. A gente vem observado que, às vezes, os pais, por mais que saibam, mas às vezes vem uma rotina dentro de casa e se desligam em olhar os celulares dos filhos. Porque agora mesmo apareceu na televisão, numa novela que teve, uma questão de abuso por meio virtual. Então, o quanto nós responsáveis dessas crianças, e seja elas da idade que for, a gente tem que tomar cuidado com quem que nossos filhos estão falando, o que eles estão falando, o que eles estão mostrando, porque a gente não sabe quem está do outro lado da tela. E isso, gente, não acontece só na novela. Isso acontece aqui em Tupã. A gente já atendeu famílias que passaram por isso. Então, o quanto é importante a gente informar, a gente dizer que, bom, tá na dúvida, nos procure. Nós temos um telefone celular que a gente pode estar divulgando depois. Às vezes a família está lá na dúvida e isso acontece muito. Ai, não vou... Eu estou muito cuidado com a palavra denúncia, né? Mas eu não vou informar porque eu não sei, eu não vi. E abuso, isso a gente comenta muito entre nós profissionais. Abuso, tu não vai pegar no ato. Tu não vai ter provas que uma criança está sofrendo abuso. Isso é um crime muito grave e as pessoas que praticam isso vão buscar esconder, vão buscar... dificultar que seja identificado. Perfeitamente. Então, tu não vai pegar um flagrante, que nem as pessoas dizem, mas eu não tenho prova. Mas a gente tem que lembrar que quem tem que ser protegido nesse momento é a criança. Aliás, isso já chegou a mim esta dúvida, né? Da pessoa, da família, ter uma certa desconfiança, né? Não consegui com a criança clarear bem essa questão e chegou para mim essa dúvida: o que eu faço agora? O que ela faz? O que essa família faz? O que essa pessoa que tem vínculo ou proximidade com a criança ou com o adolescente deve fazer? Porque o que a gente sempre frisa e está frisando também na fala com as crianças, o abuso, ele deixa às vezes a criança e o próprio adulto confuso, porque o abuso não vem de uma pessoa estranha. Geralmente vem de uma pessoa muito próxima. E muitas vezes quando a criança vai relatar de que um toque foi desconfortável, eu não gostei daquele toque, o adulto diz, não, mas isso não é verdade. Fulano que mora na minha casa, né, o que sustenta a casa, isso fica confuso. A gente sempre orienta que há outros indícios. A criança vai mostrar um comportamento também diferente do habitual. Ela vai mudar o comportamento tanto em casa com esse suposto abusador
e principalmente na escola. Então, a importância, às vezes, de buscar a escola, que é um lugar importante, que muitas vezes, e já chegou para nós casos de crianças que relataram na aula, numa aula de ciências onde estava se falando sobre o corpo humano, e se sentiu seguro em falar, né? Então, relatar isso, e o que a gente coloca também da importância, que quando o familiar sabe, ele indaga a criança. Tá, mas isso é verdade? Quantas vezes aconteceu? Aonde aconteceu? Porque eu não vi isso. Então, o familiar é automático em indagar. E a gente tem que ter esse cuidado, Miguel, porque em 2017, se eu não me engano, tem uma lei nova agora. Então, que é a proteção da criança que sofreu qualquer forma de violência, mas principalmente nos casos de abuso. Hoje a criança ela passa por um depoimento especial. Esse é o nome da audiência, onde a criança vai para uma audiência e ela fala sobre a situação do abuso com um profissional treinado, né? Então, no momento que o familiar ou alguém que recebe a informação começar a questionar essa criança, mas como foi, aonde foi, com quem foi, quantas vezes foi, isso faz com que possa alterar depois a fala da criança nesse depoimento. Então, assim, mas então eu não devo ouvir? Não. O que a gente tem que fazer é a orientação. É deixar que a criança fala o discurso livre dela. Espontâneo. Espontâneo, sem questionamentos. E naquele momento acolher, né? Pensar de como está se sentindo com isso. E então passar para os órgãos competentes, os órgãos de proteção, que tem uma rede que vai dar todo esse assessoramento. Nós, enquanto atendimento psicossocial, o Conselho Tutelar, que vai tomar outras medidas, né? A delegacia, que vai fazer o registro, até chegar, então, no juiz, que passa por esse depoimento, onde a criança é ouvida pelo menos uma única vez, por um profissional capacitado que vai saber fazer com que a criança, muitos casos que a gente sabe que às vezes a criança nem percebe que ela relatou o fato, porque isso é muito difícil, né? Sim, sem dúvida. Então tem toda essa gama da rede preparada para acolher, e a gente sempre fala, e o material que a gente está distribuindo para as crianças, ele é bem lúdico, mas o texto é: conte, a culpa não é sua. Porque vem muito, o abusador vem muito com ameaça, e dizendo que isso é um segredo, e se tu contar, ninguém vai acreditar em ti, né? O que muitas vezes acontece. Então a gente coloca assim, tem que falar assim, tem que vir num adulto e falar assim, porque esse adulto vai te ajudar e te orientar melhor. Isso é um caso mais, esses aspectos que vocês descreveram mais da criança. O adolescente que a Fran começou a tratar, que é a questão mais do uso do celular, da informática, né, da internet, nessas coisas assim. Aí no adolescente, talvez até seja um pouco mais complexo do que com a criança, porque o adolescente às vezes se fecha, né, e reage a essa tentativa do adulto tentar lhe entender, né? Com o adolescente é mais complicado ou não? É mais complicado no sentido que às vezes a gente percebe que o adolescente não quer que tenha acesso ao telefone, né? Não quer que se meta com a vida dele. Tirando a minha privacidade. Mas a gente sempre reforça e quer reforçar aqui aos pais que estão nos ouvindo. Enquanto esse adolescente ele é menor, né? Tem o seu responsável. A mídia está aí para um monte de coisas boas, mas também para um monte de coisa ruim. E é o que a gente falou, assim, a gente nunca sabe quem está do outro lado. Até casos que a gente já acompanhou era com o adolescente, né? E se a mãe não pegasse o telefone, ele já tinha até marcado encontro com a pessoa até fora da cidade, do nosso município. Então, assim, é importante. Mesmo que já seja adolescente, tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar o que está sendo visto, o que está olhando. Vocês já estão acompanhando isso há um bom tempo, né? Eu já tive a presença de vocês aqui em outras oportunidades, né, tratando desse tema. Tem se agravado, tem minimizado? As pessoas estão mais propensas a estarem atentos a esses problemas e levar até vocês? Como é que vocês avaliam, nesse período que estão acompanhando isso, a evolução dos casos de abuso ou de violência? O que a gente observa
é que às vezes as pessoas ficam receosas em buscar informação, em dizer, olha, estou desconfiada que algo possa estar de errado. A gente costuma dizer, inclusive, para as crianças na escola, que existe punição, que isso é um crime muito grave, porém tem que ser contado. Não tem como a psicóloga, assistente social, o próprio conselho, a polícia agir se a informação não chega. Então, a gente até fez uma avaliação nos nossos atendimentos e a gente percebe que tem chegado muito pouco caso, mas não que os casos não aconteçam. Infelizmente, a gente consegue ter essa avaliação que os casos acontecem sim. E se acontecem, o problema está em comunicar. Às vezes as pessoas, infelizmente, ainda na nossa cidade, onde muitas se conhecem, cidade do interior, ficam, mas eu conheço de anos, como é que eu vou dizer? Tá, mas e a criança? Quem que vai proteger? Alguém tem que proteger a criança e até mesmo o adolescente, porque eu lembro que o adolescente também está em desenvolvimento. E esse tipo de violência sexual é uma violência que pode trazer um trauma muito grande. Então, ele tem que ser atendido, ele tem que ser trabalhado. E, se foi um crime dessa esfera, tem que haver punição. Porque onde um abusador faz e aquilo fica impune, aquilo fica acobertado, ele provavelmente possa buscar fazer de novo. E daí, infelizmente, é aquela fala que às vezes as pessoas dizem, mas nunca vai acontecer comigo. Será? Porque a gente costuma dizer, ninguém está na testa escrito, eu vou fazer maldade com criança. Eu vou ser abusador. Isso não tem como identificar. Ninguém é mau o tempo todo, nem bom o tempo todo. Perfeito. Bom, aí nós chegamos num tema muito importante. Como as pessoas comunicam? De que forma a criança, o adolescente e especialmente o adulto deve procurar como comunicar? A gente ressalta que cada órgão ele tem o seu papel, né? Mas o setor do CRES, que a gente faz o acompanhamento, né? Em virtude da situação da violação. O nosso número lá de contato do WhatsApp é o 999-44-1508. E também tem o da Prefeitura, que é o 3272-7507. Até aproveitando a oportunidade, a partir de segunda-feira, Miguel, o CRES e o CRAS também, né? Nós vamos estar mudando o nosso horário de atendimento. Passaremos a atender a população, então, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 até as 4h30, né? Para a gente melhor atender e pensar em outras ações, ampliando mais o horário. Então, pode entrar em contato conosco, mas também o Conselho Tutelar, né? Que é 24 horas. O Conselho Tutelar é o 3272-4677. E tem o plantão, que eu não me recordo o número agora, mas o plantão, caso as pessoas não saibam, pode ligar para a Brigada, que a Brigada sempre dá orientação. O 190 da Brigada atende e dá orientação. Exato, e orienta para o Conselho. Perfeito, muito bem. Bom, essa procura pode ser por esses telefones, pode ser pessoalmente lá na sede de vocês, a partir de segunda, então, com dois turnos, né, de atendimento. Necessariamente a pessoa tem que ter algum vínculo familiar, próximo da pessoa, ou pode ser uma pessoa que conheça, um vizinho, colega de trabalho, alguma coisa assim? Assim, não precisa ter vínculo. A gente só solicita que essa pessoa marque um horário e vá lá nos informar com detalhes o que ela está entendendo, o que ela está visualizando e, se possível, assim, com informações que a gente possa ter com algumas, vamos dizer assim, procedimentos. Por exemplo, o nome completo, endereço, algumas informações que para nós vai facilitar o nosso trabalho e como que a gente vai agir. Porque cada caso a gente vai agir de uma forma e sempre a gente vai resguardar o sigilo das informações. Eu sempre gosto de dizer assim, não é por acaso que a gente está sempre estudando, que a gente está sempre se aperfeiçoando, está sempre buscando novos cursos. É porque a gente também se preocupa
preocupa em dar um bom atendimento. E o sigilo, né, nas situações de abuso e exploração sexual, eles são respaldados, inclusive, em lei. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, as pessoas podem nos buscar, mas a gente pede, olha, não é uma desconfiança que eu vi lá do outro lado da rua, mas que isso tenha, né, uma gama de informações que a gente realmente possa, então, estar auxiliando e atendendo essa criança. E lembrando aqui, nós temos o Disque 100, que o Disque 100, ele serve para qualquer tipo de direito violado, tanto com criança quanto adulto, qualquer idade. Ele vai para uma central lá em Brasília, e essa central lá em Brasília também tem que ter mínimas informações. Não adianta ligar para o Disque 100, porque eu ouvi falar. Então, eu tenho que ter informações, nome completo, endereço, para que lá no Disque 100 eles vão fazer todas as perguntas, vão estar lá com o sistema, e o Disque 100, a central, vai mandar para o nosso município. Aí, dependendo do que eles ouvirem, dependendo de como for a denúncia, eles vão ou mandar para o promotoria, que daí o promotor vai encaminhar para um dos órgãos do município, e já, em muitos casos, já mandou diretamente para o CREAS. E daí vem para nós, a gente vai olhar, vai ler ali o que foi, por isso que tem que ter informações. Então, às vezes, assim, buscar ter as informações, porque às vezes as pessoas nos procuram, eu só sei o apelido, eu não sei onde é que mora. Então, isso dificulta o nosso trabalho. Então, às vezes eu sei que é delicado, mas é importante que tenha algumas informações importantes. Sem dúvida. A Sueli Cresta dá bom dia, a Deise Silva da Silva também. A Silvia Batu, parabéns à psicóloga Carla e à Franciele pelo trabalho que desenvolve, né? Está aqui parabenizando o trabalho delas, né? A Solange Nascimento dá bom dia, a Rosa Bueno Lima também. A Letzing, a nossa vereadora, excelente explanação das psicólogas e assistente social, muito importantes esses esclarecimentos, diz a vereadora Letzing aqui, que está nos acompanhando nesse momento. Bem, infelizmente o tempo se esgota, eu sei que vocês têm compromisso também, nós também temos uma próxima agenda aqui. As palestras continuam, qual é o roteiro das palestras ainda? O que nós temos de palestras? A gente ainda, amanhã tem na Escola Frei Galvão, de tarde. Semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar indo lá fora na Escola Félix da Cunha e Leonel Brizola. Uma é em Santa Tecla, a outra no Espinilho. Então, nós estamos já finalizando e no mês de junho nós vamos retomar a segunda edição do projeto Crush Abusivo, que é mais relacionado à questão da violência e trabalhar com os adolescentes de 7º, 8º e 9º ano sobre a importância de, daqui a pouco, estar num relacionamento abusivo. Isso pode acarretar uma situação de violência. Perfeito, muito bem. Bom, eu novamente quero agradecer a Carla e a Frank pela presença aqui em nome do CREAS, né, que está sempre preocupada e atuante nesse sentido, nessa questão, e sempre disponível para nós também para poder ampliar essas informações aqui. A gente agradece a gentileza delas de estarem aqui presentes, desejando aí um bom trabalho a elas, né? É claro que a gente espera que as pessoas usufruam de toda essa estrutura, esse esforço que é feito pelas profissionais, pela municipalidade, disponibilizando a estrutura necessária para que o serviço seja feito e possamos minimizar, então, a gente sabe que isso não vai acabar nunca, né? Mas pelo menos minimizar as ações e principalmente os efeitos quando ocorrem as ações. Mais alguma coisa que queiram colocar, Carla e Fran? Não, só mais uma vez agradecer a oportunidade, Miguel, de sempre estar podendo vir aqui falar sobre temas relevantes. Obrigada mesmo. Era isso, Fran. Isso, faça bonito, né? Não esqueçam que dia 18 de maio é um dia muito importante para proteger nossas crianças. Muito obrigado pelo espaço. Franciele Martins Machado e Carla Xeratiolin, em nome do CREAS, trouxeram mais informações para você, repercutindo o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que é o dia de hoje, mas a ação delas é constante, é 365 dias no ano aí, mais pontual agora nesse período, utilizando desse tema, já em mês que vem já terá outro tema também, enfim, estão sempre presentes e ficam à disposição, ou pessoalmente ali no CREAS, a partir de segunda em 2 horários, turno da manhã e da tarde, ou pelo telefone 3272-7507, que é o telefone via fixo, né? Ou o celular, que é o 99944-1508. Esse também é o WhatsApp que pode ser utilizado lá do CREAS. 9h32, eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno em nome de Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência nas versões masculina e feminina. Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Do plantio à colheita, passando por agricultura de precisão, a cooperativa Cevale está sempre ao seu lado. E a rede de farmácia São João, nesse sábado, tem o Dia do Genérico. A loja, que já é